O texto para a nossa reflexão se encontra no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 16 até o capítulo 18. Esses capítulos são grandes, 16, 17 e 18 de 1 Samuel. Por isso eu não vou fazer a leitura destes capítulos, ia terminar a mensagem só com a leitura. Mas eu quero destacar algumas coisas e vou então pedir que você possa me acompanhar. A primeira lição que eu quero destacar é que precisamos praticar a excelência nas tarefas comuns do dia a dia. Então, precisamos praticar a excelência nas tarefas ordinárias, nas tarefas comuns do dia a dia. O texto de 1 Samuel 16, ele inicia narrando a escolha de Deus por Davi, para assumir o lugar de Saul no reinado de Israel. Deus ordenou, na história, que Samuel fosse à casa de Jessé, pai de Davi, e ungisse aquele que ele, Deus, escolheria entre os filhos de Jessé, para ser o novo rei. Jessé tinha vários filhos, e Samuel se sentiu tentado a ungir um dos filhos por causa de seu porte físico, por causa da sua beleza natural. Entretanto, Deus não vê como o homem. Deus não olha aparências, Deus olha na profundidade de cada um de nós. E é interessante que Deus escolheu um adolescente. Davi era ainda um adolescente, que cuidava das ovelhas do pai. Ele era o caçula entre os filhos de Jessé. E eu quero ler com vocês 1 Samuel 16, verso 11 e o verso 12. Diz assim: então perguntou a Jessé, é Samuel perguntando a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Porque ele foi passando um, passando o segundo, passando o terceiro, e Deus foi dizendo, não é este, não é este, não é este. E aí, Samuel achou que, não é nenhum deles, aí faz a pergunta. Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e unja-o. Aí a pergunta que nós precisamos fazer é, por que Deus escolheu Davi? O próprio pai, Jessé, sequer convidou Davi para participar do banquete com o profeta. Davi estava atarefado, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, estava realizando uma tarefa que para aquele tempo era uma tarefa, vamos dizer assim, desprezada pelos demais. Não era reconhecida como uma tarefa digna de honra, cuidar das ovelhas, mas ela era necessária. Contudo, creio que Deus escolheu Davi porque ele cuidava das ovelhas de seu pai com excelência. Ainda que aquela tarefa fosse considerada por todos como uma tarefa banal, uma tarefa insignificante, Davi fazia aquilo com excelência, com dedicação, conforme a gente pode ler em 1 Samuel, agora eu quero convidar vocês no capítulo 17, nós vamos ler do verso 17 ao verso 20. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, que ocasião? Daqui a pouco eu falo para vocês. Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus.
Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Olha, para nós então entendermos o que está acontecendo. Logo após Davi ter sido ungido para ser o novo rei pelo profeta Samuel, Israel entrou em guerra com os filisteus. Os irmãos de Davi, que já possuíam idade para servir ao exército, foram convocados pelo rei Saul e seu exército para guerrear então contra os filisteus. Davi não foi convocado, ele era ainda muito menino, muito novo para guerrear. Seu pai, preocupado com os demais filhos, pede então a Davi que fosse ao acampamento no vale de Elá, onde os israelitas estavam acampados para a guerra. Eles estavam ali para guerrear. E trouxesse então notícia de seus irmãos. E ele pede para que Davi então levasse também alguns mantimentos, inclusive alguns queijos, né, para o comandante do exército. Mas o que é interessante, porque Davi não foi convocado, uma vez que ele era jovem, não podia guerrear. Mas quando ele chega naquele local, estão todos se preparando para a guerra. E o que chama atenção neste texto para nós é que Davi, ele vai àquele local em obediência ao seu pai, sem hesitar. Quando nós vemos no versículo 20 dizendo assim, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Se Davi possivelmente não tivesse se levantado na madrugada, ele não teria chego naquele local na hora em que aquele povo ia ser afrontado pelo gigante Golias. O que chama a atenção é que ele é um adolescente. Se você já tem filho adolescente, tenta levantar o teu filho na madrugada. Ele é um adolescente. Mas o pai pediu, ele logo se prontificou, porque Davi fazia tudo com excelência. Diz o texto, levantando-se de madrugada. Ele era uma pessoa responsável. Ele não tinha preguiça. Hoje em dia, nem nossos filhos são preguiçosos. Fala a verdade, hein? Ele não tinha preguiça. Os jovens, adolescentes. Eu sei que os jovens adolescentes dessa igreja são diferentes. Davi não tinha preguiça, levantou, pegou a carga e foi. Mas tinha uma coisa, ele era responsável. Antes dele sair, o que diz o texto também? Deixou o rebanho com outro pastor. Responsabilidade. Igual os nossos filhos todos, muito responsáveis. Davi era assim, a Bíblia mostra claramente. Quando todos estavam lá no banquete, ele estava cuidando lá das ovelhas. Ele zelava pelo que fazia. Não saiu sem antes deixar as ovelhas sob um cuidado de um outro pastor. Um adolescente. Mas um adolescente que trabalha com excelência. Que preza pela excelência. E essas duas características nos ensina que Davi então fazia suas tarefas do dia a dia, sempre com excelência, com zelo, com cuidado, com dedicação plena. Ele cuidava das ovelhas de seu pai com responsabilidade de um adulto. Talvez melhor do que muitos adultos, né? Mesmo sendo um adolescente. Então não despreze os adolescentes. Porque os adolescentes têm grande potencial. E ele provou, Davi, através dos seus atos,
que também dessa forma valorizava o amor do pai. Cuidar com zelo, com excelência daquilo que o pai lhe havia pedido, era demonstrar ao seu pai o seu próprio amor. Adolescentes, jovens, quando um pai e uma mãe pedem algo, você fazer aquilo é uma forma de você mostrar o amor que você tem pelos seus pais. O respeito, a obediência. Davi estava fazendo isso. A pergunta é, temos nós, hoje, procurado viver o dia a dia nosso, diante das tarefas que Deus nos deu, com excelência? E não só dentro da vida eclesiástica, é na vida familiar, é na vida profissional, tudo quanto chega em suas mãos, você faz com excelência? Você prepara o almoço com excelência para a sua família? Com amor, com cuidado? Ao lavar a roupa, você faz com excelência? As tarefas ordinárias. Marido, quando vai cortar a grama, arrumar a torneira da casa, você faz buscando tudo fazer com excelência? Filhos, procurem ser um filho excelente. Pai, procure ser um pai excelente. Esposa, marido, procurem ser excelentes, sempre, sempre. Deus, preste atenção, escolhe para as grandes coisas aqueles que buscam a excelência no dia a dia, em tudo o que faz.